Tudo certo? Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui nesta terça-feira da Educação Continuada e aqui eu compartilho com vocês, né, mais uma vez sobre os óleos essenciais, os benefícios desses óleos essenciais. Se vocês depois quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar no chat e eu dou uma verificadinha no final para a gente estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo? Quem estiver com o áudio aberto, se puder fechar o áudio, a gente consegue fazer uma apresentação. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, me chamo Eunice, eu vim da área da saúde, né? Sou farmacêutica, fiz ali a especialização em acupuntura, naturopatia, e ali na naturopatia eu tive uma disciplina chamada aromaterapia. E ali então eu aprendi sobre os óleos essenciais e os benefícios desses óleos, né? E depois eu montei um consultório com as terapias integrativas, né? Tive por 11 anos e ali eu compartilhei os benefícios dos óleos essenciais com muitas pessoas. Veio a pandemia e após então eu comecei a me dedicar mais a ser uma consultora, né? E conhecer o plano, né, de carreira, o plano de negócio da Doterra. Então, hoje eu compartilho com o maior número de pessoas sobre os benefícios dos óleos essenciais. E eu tenho visto, como eu vim da área de farmácia, eu tenho visto o benefício, né, o resultado com a alopatia, com a aromaterapia, né, para a saúde e também na parte de beleza, que normalmente eu costumo falar sobre saúde, né, os benefícios dos óleos na saúde, mas hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre os cuidados, né, o nosso autocuidado com os óleos essenciais, cabelo, rosto e corpo, né? Porque esse autocuidado você traz também tanto para sua beleza, né? O seu autocuidado, mas também ali reflete o seu emocional, né? Então aqui vou compartilhar com você quem deseja me seguir, né? Nas redes sociais. @nicepereira.aroma ou também no YouTube nós temos várias apresentações como Nice.aroma do Terra. Agora, essa aula é interessante, porque vai ser autocuidado. Então, cabelo, rosto e corpo, né? O cuidado com os óleos essenciais, o autocuidado busca, né, promover a beleza, mas também a nossa melhora no emocional, porque quando você usa um óleo essencial, ele vai estar trabalhando também o seu interior, a sua mente, as suas questões emocionais. Todos os óleos, eles têm uma ação no nosso mental, né? Nas nossas emoções. E também a gente tem esse cuidado, né? No nosso corpo, no cabelo, né? No nosso rosto, no nosso corpo. Lá no final, nós vamos ter aqui uma esteticista que vai falar para você um pouquinho ali sobre o resultado dela, né? Com Então, o boa noite. cuidado, né? Rosto e corpo. Então, para você ver a importância também que tem, né? Eu que vim da área da saúde, como eu falei, eu costumo muito falar no cuidado com a saúde, né? Com os nossos sistemas, mas a parte externa, né? A nossa beleza também tem esse cuidado, pode ter esse cuidado natural e de uma forma maravilhosa. Então, os benefícios dos óleos essenciais no autocuidado, né? Os óleos essenciais, eles são substâncias naturais extraídas de plantas, né? Que podem ser Tá tudo usadas bem. tanto na saúde física quanto emocional, né? Os óleos essenciais, eles têm ativos terapêuticos, né? Por isso, como eu falei, tem vários óleos que você usa tanto para a parte estética que ele vai ajudar também no nosso emocional. E Ele muitas tá vezes, né, a gente percebe que eu acho as que ela pinta pessoas, bolha. elas querem cuidar muito da parte externa e esquecem no seu emocional. E quando você cuida, né, tem esse cuidado com os óleos essenciais, você percebe que também está tendo uma ajuda na questão emocional.
Então, os óleos, eles são, né, princípios terapêuticos, eles têm ação terapêutica e agem no mental, como eu falei, né? E nas questões emocionais, e de uma forma natural e integral, né? Tanto que nas terapias integrativas, a gente cuida, né, do corpo como um todo, né? Então, como eu falei, o óleo essencial, pode cuidar do seu cabelo, mas ele vai ter uma ação emocional. Se você usa um lavanda, né, por exemplo, para cuidar do seu cabelo, para deixar o seu cabelo mais brilhoso, né, por exemplo, você também ali está tendo benefício na parte emocional com os óleos, com aquela lavanda, né, com o óleo essencial que você utilizou ali. O alecrim, que age no foco. Então, você vai ter também esse benefício, né? Além de cuidar do cabelo, por exemplo. Então, as propriedades, né, dos óleos essenciais, para você saber ali, então, eles são antioxidantes, eles são anti-inflamatórios, antimicrobianos, antifúngicos. Então, dependendo do óleo que você escolher, você vai ter essas ações, né? Por exemplo, o melaleuca, ele é um anti-inflamatório, um antifúngico, né, que vai já tratar o seu cabelo, mas também pode tratar também as emoções. Como analgésico também, nós temos vários óleos essenciais, calmantes, relaxantes. Então, o óleo ele tem muitas propriedades. A melaleuca, que eu acabei de falar, ela tem muitas propriedades, né? Até 400 propriedades no seu ativo, né? Propriedades químicas. Então, ele é um óleo poderoso. E assim os outros óleos essenciais também. Às vezes você não entende, né? Mas será que aquele óleo vai ter aquela ação? Sim, as propriedades químicas dela vai ter, então, né? Tem várias propriedades e vai beneficiar o seu corpo, né? De várias formas, né? Como eu falei, tanto, por exemplo, numa ação de anti-inflamatório, como no emocional. A lavanda, por exemplo, ela é uma anti-inflamatória e ela vai também ajudar na questão emocional. Então, aqui já entrando na questão do cabelo, né, um benefício, né, os benefícios dos óleos essenciais para o cabelo. Então, ele pode ser um estimulante de crescimento, fortalecendo o cabelo, né, como fortalecedor, prevenção de quedas, adstringente, um detox, um hidratante também para o seu cabelo. Então, olha só quantos benefícios, dependendo do óleo que você escolher, o seu cabelo, né, terá esses benefícios, né? Então, por exemplo, eu classifiquei aqui alguns óleos essenciais, né, como o rosemary, que é o alecrim. Ele é um vasodilatador, adstringente, detox, fortalece, favorece o crescimento dos fios de cabelo. O peppermint, que é o hortelã-pimenta, estimula o crescimento capilar, né? Então ele dilata os vasos e também então ali melhorando na circulação no couro cabeludo, né? Então ele é excelente para quem tem queda de cabelo. O cedro, então ele fortalece o cabelo, crescimento no cabelo, né? A prevenção de queda, como detox também, um adstringente. O ylang-ylang é um outro óleo que previne a queda, fortalece fios, ele é um hidratante para o nosso cabelo, né? Proporciona brilho e deixa o cabelo sedoso. Olha só que incrível. A lavanda, né, como anti-inflamatória, ela, ela equilibra também a oleosidade do cabelo. Até, né, se você desejar tirar um print aí da tela, fica à vontade. E é muito bom ter essas informações aqui, né, para você, às vezes, né, identificar como é que está o seu cabelo e identificar qual é o óleo ali que vai ser melhor, né, para você, né, nesse momento. O melaleuca é um bactericida, fungicida, também um anti-inflamatório, né, reduz a oleosidade, ele age como um cicatrizante, tonifica a pele também. E eu não poderia deixar de citar o colágeno, né? O colágeno do Terra, maravilhoso, que cuida de cabelo, unhas, né? E pele. Então, o nosso colágeno Beauty, ele até está aqui comigo, olha só que maravilha.
Então, é um colágeno excelente para essas questões, né? Vai também fortalecer o seu cabelo, deixar o seu cabelo com uma qualidade, né? Uma aparência Nossa, que frio! maravilhosa. Eu até tá gelado. Então, o colágeno, ele é um peptídeo bioativo, né? De colágeno hidrolisado, que contém ácido hialurônico e coenzima Q10, que vai ajudar na questão, né, da saúde do cabelo. Aqui, então, eu coloquei alguns protocolos, né, para você que vai ajudar, né? Então, você, dependendo da situação, né, do seu cabelo, você que precisa de um cuidado especial. Então, eu separei, né, alguns protocolos aqui, e o importante é fazer a desinflamação do cabelo. Isso é super importante antes que você faça qualquer tratamento, né? Seja para crescimento, ou para psoríase, ou para uma dermatite, essa desinflamação, ela é importante, né, no início, né, bem no início, como o protocolo inicial ali para o tratamento do cabelo. Então, você vai usar ali um óleo vegetal de sua escolha, é o óleo de coco do terra, né? Por exemplo, o copaíba e o lavanda. Você vai usar 5 gotas de cada e aplicar no couro cabeludo. Deixar agindo por 20 minutos e massagear o cabelo, tá? Então, isso aí deve ser feito por vários dias, né? Até semanas antes que inicie o seu tratamento capilar, né? Seja conforme a questão, né? Uma psoríase, uma dermatite ou até uma queda, ou até uma alopécia. Então, a desinflamação, esse protocolo foi passado por uma profissional de cabelo e ela tem excelentes resultados com esse protocolo, tá? Primeiro, a desinflamação. E depois, né, por exemplo, numa queda de cabelo, você vai usar o alecrim, né, o peppermint, o cedro, para está ali agindo, né? E o ideal seria colocar, né, aqui no couro cabeludo, deixar agir, massagear, uma massagem super delicada, tá? Nosso cabelo precisa ser bem cuidado, então uma massagem bem delicada, que ali vai estar estimulando o couro cabeludo, né, para que haja então o crescimento. Sugiro printar essa tela para quem desejar, super importante. Então, esse protocolo, como eu falei, ela foi passada por uma profissional de cabelo, né? Que tem resultados incríveis com esses protocolos, tá certo? E a psoríase também. Então, aqui foi colocado vários óleos. Então, você vai escolher 2 óleos para estar fazendo esse tratamento, tá? Não precisa ser todos os óleos colocados ali, mas você, então vai escolher 2 óleos essenciais, né? 5 gotas de cada em 10 ml de óleo vegetal, o óleo de coco fracionado do terra, né? Então, mistura num recipiente, deixa agir por 20 minutos e lavar normalmente, tá? A dermatite também, né? Aqui colocado alguns óleos essenciais, como lavanda, ou a camomila, ou o copaíba, ou a melissa, né? Então, ali você vai escolher 2 óleos essenciais, 5 gotas de cada, em 10 ml de óleo vegetal, né? Mistura bem 5 gotas de cada e deixa agir por 20 minutos. O óleo de coco fracionado do Terra, né? Nós temos na nossa loja, então o consultor deve usar os óleos essenciais, né? O óleo carreador do Terra. Ele é um óleo vegetal, um óleo de coco. Esse óleo de coco, ele não endurece, né? Então ele está sempre na apresentação líquida. Aqui eu tenho mais alguns protocolos, né, que eu trouxe para vocês. Um hidratante capilar, então também alguns óleos, né, o ylang-ylang, que tem ação de hidratante, o gerânio também, maravilhoso.
Então, você vai escolher um óleo essencial, 5 gotas e faça uma máscara, né? Tire 80% do excesso da água e aplique os fios da orelha para baixo, tá? E ali você tem o seu hidratante, né? E deixar agir por 10 minutos. A caspa e a oleosidade também, gente. Olha só que incrível, né? 2 óleos essenciais aqui da sua escolha. Então, aqui eu coloquei a melaleuca, o cedro, o lemon e o orange, que é a laranja, né? E o bergamota. Então, você vai escolher 2 óleos essenciais, 5 gotas de cada, com 10 ml de óleo vegetal, né? Nós temos o óleo carreador, o óleo de coco, mistura e deixa agir por 20 minutos. E esse protocolo da alopécia eu trouxe de uma consultora, ele até está numa concentração bem considerável, mas ela teve resultado depois de 10 anos com este protocolo. Ela fez vários outros tratamentos sem resultado, e o resultado dela foi com os óleos essenciais. Até se ela estiver aqui na sala, se ela quiser dar uma palavrinha para a gente, esteja à vontade. Então, esse protocolo ela usou e em meses, né? Em meses, foram 5 a 6 meses de tratamento, né? Com os óleos essenciais. Ela usou em 40 ml com óleo carreador e ela começou a reverter a situação da alopécia dela, né? Uma alopécia grave de 10 anos, imagina só. Então, esse protocolo foi o que deu o excelente resultado para essa consultora. Aqui ela colocou o alecrim, né, que é o rosemary, o cedro, a lavanda, o gerânio, o peppermint e o melaleuca, tá? Com óleo de coco fracionado, ela também usou óleo de rícino, mas ela, no caso ali, usou os dois, tá? Mas se você usar o óleo de coco fracionado, somente também dá, tá? Ali ela coloca que deixa agir por 1 hora, esse protocolo, tá? Esse blend, né? Essa mistura de óleos essenciais. Quem deseja também printar essa tela, as perguntas eu vou dar uma olhadinha no final, tá certo? Então, a gente vai passar para o rosto. Então, os benefícios dos óleos essenciais para o rosto. Então, o óleo essencial ele pode ser um calmante, cicatrizante, clareador, aquelas manchas, né? Adstringente, rejuvenescedor, hidratante e controla a oleosidade da pele. O rosto, então, a hidratação e nutrição da pele, né? Os óleos essenciais, eles podem ajudar nessa questão, né? Tanto hidratar quanto nutrir a pele para rugas e linhas de expressão. Tratamento com problemas de pele, né? Ajuda como acne, eczema, melasma. Gente, eu tinha melasma e os óleos essenciais me ajudaram muito a clarear a minha pele, né? Do meu rosto com os óleos essenciais. Então, eu também faço meu blend e uso diariamente. Cuido na exposição do sol, né? Então, logo estarei falando aqui, passando o protocolo também, né? E além disso, também reduz o estresse, a ansiedade, porque você vai usar muitos óleos que têm essa ação, né? Que vai acalmar e vai ajudar ali também nas questões emocionais. Então, alguns óleos aqui indicados, né? A lavanda, que acalma a pele, excelente para a pele, né? Principalmente ali na questão de acne, espinha, né? Ela é uma cicatrizante, restauradora, né? da pele, auxilia na oleosidade, né? Queimaduras, inclusive. A melaleuca como bactericida, fungicida, então, também usada na questão de acne, espinhas, né?
reduz a oleosidade, ela é uma cicatrizante e também tonifica a pele. A copaíba, né, como anti-inflamatório, bactericida, ajuda a firmar a pele, como hidratante, cicatrizante, né? Até coloquei aqui acne, melasma e espinhas. A copaíba é excelente para qualquer problema de pele, né? Uma dermatite também maravilhosa. O vetiver, ele age como antisséptico, também é um antioxidante, auxilia clareamento das manchas, né? As manchas da idade, né? Então, vários tipos de mancha, a própria melasma, né? A mirra, adstringente, anti-inflamatório, antifúngico, regenerador, olha só, e também para linhas de expressão, né? O que é aquilo, gente? Frankincense, o olíbano, um Ué, antioxidante, tocar? regenerador celular. Hã? E para anti-idade, tanto a mirra quanto o olíbano, maravilhoso, super indicado, né? Reduz linhas de expressão e um cicatrizante maravilhoso. E a Ropom, o nutritivo do... Esse aqui, gente, eu uso ele, maravilhoso, tá? Então, ele revitaliza, né, a pele, ele é um anti-idade, firmador da pele. Inclusive, eu tenho usado Yaropom para fixar, né, para aqui a questão da ptose de pálpebra. Eu tenho usado e eu tenho visto resultados com ele, tá? Quando eu tenho feito a minha maquiagem, eu já percebo que aqui já não tem mais aquela, né? Porque acaba caindo, né, um pouquinho as nossas pálpebras. Então, aqui né, na questão da visão, tem pessoas até que têm problema e fazem cirurgia. Então, se você tem uma solução natural, você pode estar utilizando para esse caso também. Então, assim que eu percebi tose, eu já comecei a usar o Yaropom Duo. Ele é maravilhoso. E também você pode usar na pele, tá? Tanto aqui na questão, né, no pescoço, pele. E como ele tem ação de firmador, então você vai ver a diferença. E o colágeno também não poderia deixar de estar comentando, né? O colágeno que ele tem ação para o nosso corpo, né? Cabelo, unhas e pele. Então você também deve estar usando o colágeno. Ele vai fazer uma ação geral, né? No seu corpo, no seu organismo. O kit Verage, gente, maravilhoso o kit Verage. Se você possui ou não possui, ele é maravilhoso para a pele, tanto para limpeza, né, da pele, como tônico, como hidratante. Ele é super indicado. E se você adquirir ali, né, o Verage, você vai perceber, né, como ele é maravilhoso para pele e rosto. Então, eu não sei aqui quem já tem essa linha, quem usa, se quiser comentar aqui no chat, olha só, a gente vê quantas pessoas já estão usando e estão vendo a diferença. Você pode comentar aqui, tá certo? Então, também há alguns protocolos aqui para o rosto, né? Então, um blend anti-idade, olha que maravilha. Então, aqui você vai estar usando copaíba, frankincense, lavanda, vetiver, né? A mirra, melaleuca. Você vai estar preparando ali um vidro, né? Um frasco de 120 ml para estar passando na pele. Então, essa concentração ali, nessas essas quantidades em gotas, em frasco de 120 ml, tá certo? E aí você pode passar no rosto, na mão, no colo, né, no pescoço, nessa região toda para, né, ter ali, firmar, né, a pele e também tirar as manchas, mas esse aqui é um anti-idade, então mais é para firmar a sua pele. Um blend melasma, né? Então, olha que maravilha.
o copaíba, que age nas questões de pele em geral. Então, aqui não poderia faltar o copaíba, o frankincense, a lavanda, o vetiver também, que age nas manchas, né, para retirar manchas. E o melaleuca também, ele ajuda nas questões de mancha também, né, redução de manchas, tá? Então, passar no rosto, preparar ali em 10 ml de frasco, né? Âmbar, o frasco âmbar é o frasco escurinho, tá? Então, é esse escurinho, tá? Ele conserva os óleos essenciais. O blend acne. Então, também em 10 ml, você vai colocar ali, então, copaíba, frankincense, melaleuca e o lavanda. São 4 óleos que eu indico muito nas questões de pele, tá? O blend rejuvenescedor, então um frasco âmbar em 10 ml. Também você vai ali estar usando copaíba, frankincense, lavanda, a mirra, ali repeti 2 vezes, né? A mirra, e a melaleuca. Então, você também vai estar passando ali na rosto, né? Inclusive pescoço e colo, porque toda essa região aqui, ela pertence ao nosso corpo, né? Muitas vezes não adianta você estar com a pele do rosto assim, super bem esticadinha e o pescoço, ele está franzidinho, né? Então, você também precisa usar aqui na região do pescoço e colo. Se você conhecer alguma esteticista, ela vai falar isso para você. Se desejar printar essa tela também, super interessante. E vamos falar um pouquinho sobre corpo, né? Então, os óleos essenciais, eles vão cuidar também na questão corporal, né? Tanto para dor, inflamação, também na ansiedade, estresse, nutrição da pele do corpo, né? Então, é super importante essa nutrição. Os óleos essenciais, né, vão ajudar ali na questão do envelhecimento, linhas de expressão, né? Em caso também, né, de uma eczema, psoríase, drenagem, né? Caso de uma drenagem também é super interessante. Muitas vezes a pessoa está um pouco, né, inchada e muitas vezes, né, um óleo ali vai ajudar a drenar e isso vai ser super importante. Para estresse e ansiedade também, né? Como todos os óleos, eles agem nas questões emocionais, então eles também vão acabar reduzindo e reequilibrando na questão emocional também. Então, no corpo, os benefícios, né, dos óleos essenciais, eles vão ser calmante, né, cicatrizante, adstringente, rejuvenescedor também, hidratante, anti-inflamatório, antibactericida. Para o corpo aqui eu coloquei alguns óleos essenciais, super indicados, que é a lavanda e a lavanda body splash, gente, o spray, né? Maravilhoso, que tem também uma ação calmante. Você ali não vai estar usando só um perfume, não, você está cuidando do seu emocional, porque a lavanda cuida do emocional. Então a gente sempre pensa nos dois, né? Ah, eu vou estar usando uma lavanda, mas ela vai não é só para me deixar cheirosa, ela vai estar cuidando, né, do meu emocional também. A melaleuca, o balance, que acalma, relaxa, né? O copaíba, o olíbano, né? O frankincense, o Yarropon sérum firmador corporal, maravilhoso, né? Ele é um anti-idade, revitaliza a pele, é firmador da pele e hidrata. E também o colágeno, mais uma vez. Então, o colágeno, ele age de uma forma geral no nosso corpo. Aqui também protocolo para o corpo. Então, para retenção de líquido, você pode estar usando ali o lemongrass, que é o capim-limão, a lavanda e o ciprés, né? Ali num frasco de 100 ml, você pode estar preparando e passando, né? Nas pernas, na região de abdômen, né? Então, você pode estar passando por várias regiões do corpo redutor e medidas, né, como um detox. Então, seria o lemon,
e a Roupon, aliás, o Metapower e o Grapefruit. Você pode estar preparando também em frasco de 100 ml e passando pelo seu corpo, porque a sua pele vai absorver os óleos essenciais e vai ter a ação terapêutica também. Isso, né, é o uso na forma tópica. Então, você vai ter essa ação também, né? Não é só na ingestão ou na inalação. Então, quando você passa no corpo, vai ter essa ação. Então, um blend para dores, né? Dores musculares, articulares. Você pode estar usando ali o Copaíba, Deep Blue e o Wintergreen. O Wintergreen, ele tem ação de anti-inflamatório. Inclusive, o Deep Blue contém o Wintergreen na sua composição, tá? Então, é um óleo que vai ajudar também na questão de dor, né? Então, você pode estar preparando esse blend e passar na região de dor. Também um blend para uma lesão muscular, né? Você pode estar usando o copaíba, o eucalipto, maravilhoso, né? E o lavanda. Então, esses três óleos essenciais para uma lesão, né? Para estar ajudando nessa questão da uma lesão no corpo. Então, os cuidados com os óleos essenciais na pele. Você precisa cuidar dos óleos cítricos. Foram citados alguns óleos como o lemon, né? O grapefruit. Então, você, quando passar no corpo, você não deve se expor ao sol, que ele é fotossensível. Então, ele pode manchar a sua pele. Você vai, então, colocar à noite, né? Ou então, quando você não se expõe ao sol, né? Coloca uma roupa e aí não terá problema, mas um óleo cítrico não deve expor ao sol. Os óleos essenciais, então, quando você usar a primeira vez, bom fazer um testezinho, né, de sensibilidade. Às vezes pode ter alguma reação, né, o seu corpo com aquele óleo essencial. Às vezes é bom fazer esse testezinho de sensibilidade, né? Pode fazer aqui atrás da orelha e verificar. Se ficou vermelho, né, deu uma hiperemia, é bom ou diluir mais, né? Ou então substituir por outro óleo essencial. E o óleo deve ser diluído com óleo carreador vegetal, que seria, né, aqui a opção nossa, o óleo de coco fracionado do Terra. Maravilhoso. Eu gostaria de chamar aqui, que está na sala, uma esteticista de 40 anos, ela vai falar aqui um pouquinho. A Sandra Ângelo está na sala, então ela tem uma experiência maravilhosa, dos óleos essenciais para pele, corpo. Sandra? Boa noite a todos. A Anice é generosa, 47 anos, tá, Anice? Já estou um pouquinho, assim, cansadinha da estética, mas me apaixonei com os olhos quando tu me apresentou, porque quem me apresentou foi a Anice. No começo, eu olhava o tamanho dos vidrinhos, né? Eu tenho aqui na estética, tô na estética, quando eu comecei a trabalhar com eles, né? Eu dizia assim, o que que eu vou fazer com esses óleos 15 ml? Né? Eu sou acostumada a usar, assim, trabalhar musculatura, trabalhar epiderme, derme e hipoderme, são três camadas de pele. Então, eu trabalho muita musculatura, além de fazer o rejuvenescimento, fazer o trabalho de musculatura, exige, né, uma quantidade X. Então, eu olhei para os vidros e disse, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? Mas depois eu constatei, né, que eles são altamente lipossolúveis. Né? Eles penetram facilmente na pele. Então, onde realmente eles penetram, né? E tem o trabalho assim diretamente na camada celular, acelerando o processo de rejuvenescimento. Então, assim, ó, gente, a musculatura trabalhando com os olhos, o tratamento assim é excepcional. Tá? Só fazendo a diferença, eu já fiz para uma cliente minha, o antes e o depois, de um lado do rosto e o outro não, com um óleo essencial e sem um óleo. É maravilhoso, a regeneração, o combate, né, o resultado que a gente tem ali num todo,
né? É só fazendo para você ver o resultado, o antes e o depois da limpeza de pele, né? Da aplicação deles no rosto. Esses blends ali de rejuvenescimento é conforme cada pele, né? O estado emocional, a pele oleosa, a pele cansada, a pele rejuvenescida, pele mais madura. Então eu misturo muitos óleos. Eu aprendi assim a usar todos. Eu tenho depoimento com todos. No corporal mesmo, eu fiz uma vez uma drenagem linfática. Drenagem linfática se faz pós-cirúrgico 10 sessões seguidas, todos os dias seguidos. Eu fiz, e hematomas, antigamente, hoje os médicos estão dando 30, 60 dias para recuperação, mas assim, ó, hematomas é uma coisa que demora um pouco para sair. Em 3 dias eu fiz drenagem com Deep Blue e Copaíba, tá? A cliente em 3 dias ela não tinha mais hematoma, ela não tinha mais dor. No terceiro dia ela estava lavando o calçado. Eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, assim, ó, o resultado, a estimulação, a renovação que os óleos fazem, nessa penetração que eles aceleram o processo de rejuvenescimento, tá? É fantástico. Então, uma hora dessas a gente vai falar um pouquinho mais, mas assim, o resultado é maravilhoso, tá? A recuperação, a textura da pele, da epiderme, a recuperação, porque é aquela primeira camada que a gente tem as linhas marcadas, nem o Botox ele tira, ele paralisa o músculo, mas ele não trabalha a epiderme. Então, trabalhando a epiderme com os olhos, a gente vê que sai aquela expressão que fica vincada, né, na primeira camada da pele, que é a epiderme. Então, é fantástico, porque, como eu falei para vocês, eles são lipossolúveis, eles entram na raiz do problema e a gente consegue ter um trabalho assim maravilhoso. Se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder. O mais a Anice já falou, né? Ela explanou ali muito bem. É isso aí, Anice. Quer saber mais alguma coisa? Porque se for para falar da estética, eu tenho depoimento de cada óleo. Do Mirra, do Frankincense, como é que se diz? Eu gosto muito do Sempre Viva, né? Então, todos eles, eu faço um mix, né? E faço aquela aplicação e a penetração deles, inclusive com cremes que eu uso da área médica, a penetração deles é maior, o resultado é melhor. Tá? Tem clientes minhas que elas não têm preenchimento, elas não têm botox, tá? É rejuvenescimento natural, e isso é o que a doTERRA nos pede, o menos é mais. Então, é isso que eu tento aplicar e passar para minhas clientes, né? E, assim, ó, o protocolo de uma para outra é diferente. Eu já fiz uma pele da Nice aqui, onde ela entrou aqui super cansada, e depois ela saiu, assim, radiante, porque a pele, até a olheira, tá? Descongestiona. A blefaroplastia melhora, estica ali assim, trabalha a musculatura. Então, o resultado é excepcional. Só vocês fazendo para vocês verem. Mas vocês têm a linha Verage, né? Pela linha Verage, no protocolo do dia a dia, em casa, você já tem um bom resultado. Em cabine é diferente. A gente faz uma aplicação mais, né, consistente, com mais intensidade. Agora, a linha Verage já supre todos os problemas que a gente precisa na nossa linha diária do dia a dia, porque é que nem feijão e arroz, tá? A gente tem que comer todos os dias. A pele tem que ser limpa todos os dias, de manhã e à noite, limpar, tonificar, hidratar. Pele rejuvenescida, pele saudável, pele estimulada, rejuvenescimento, a coloração muda. Eu acho que eu falei tudo. Eu tentei falar rapidinho porque eu sei que o tempo é curto. Alguém tem alguma pergunta para Sandra Ângelo e gostaria de aproveitar esse momento, fazer a pergunta para a esteticista aqui presente? O bigode chinês, a gente trabalha a musculatura, movimentos ascendentes para cima e vê o resultado bem rapidinho. O hialuron, né, que é o efeito butolina, tá, junto com o frankincense. O resultado é maravilhoso, tá, gente? Se eu fizer aqui para vocês um lado e o outro deixar, vocês vão ver que isso aqui tudo vai ficar levantado. Tá? Vai dar um resultado, um lift assim maravilhoso. E o que acontece? Musculatura, por isso que eu falo muito da musculatura. Muitos não trabalham mais a musculatura, né? Que é a terceira camada da pele. Ela dá uma sustentação e ela aguenta. Então, se tu fizeres uma vez na semana em cabine, uma esteticista que trabalha musculatura, você vai ter um efeito lift que vai evitar, né, a butolina. Tá? Nós não precisamos aplicar produtos fortes na nossa pele para a gente envelhecer com dignidade, bonita. Eu defendo o natural.
A Elisângela perguntou um protocolo para olheira. A olheira, eu faço muito, sempre usei camomila. Agora nós temos uma camomila romana. Eu trabalho muito, né, a drenagem, porque a parte da olheira ali, a gente quase é ausente da terceira camada da pele. Então a gente não tem aquela oxigenação onde tem aquele acúmulo. Então eu dreno muito e faço a camomila e faço compressa, tá? A minha cliente sai sem olheira. Só que isso é um trabalho de formiguinha, porque não é fazer uma vez, é um tratamento. É que nem um remédio, né? A gente tem que ter uma procedência Oi, de ter o hábito de usar sempre, não é uma vez só. Aqui tem outra pergunta. Quantas vezes ao dia uso o kit Verage, no caso do Serum? Tem que usar todos os dias. A linha Veragem, tá? Eu recomendo para minhas clientes que eu dou para elas o protocolo em casa de manhã e à noite. De manhã, porque você vai preparar a pele para o dia. À noite, você vai tirar as toxinas que a pele absorveu durante o dia. Então, você vai limpar para poder dormir. E quando você limpa a pele, à noite ela vai transpirar novamente. Então, de manhã você limpa para preparar para o dia. Então, é de manhã e à noite, sempre. Escovar os dentes, sempre aplicar, inclusive, reaplicar o filtro solar, né? Hoje em dia nós temos filtros solares, que espero que a Doterra lance logo, a prova d'água e a prova de suor. A gente descobriu que muitas vezes a pele vinha tendo um envelhecimento e manchas, né? Que com a idade a gente não sabia, é cais do suor. O nosso pH da nossa pele é salgado, então a gente usa o filtro solar, a prova d'água e a prova de suor. Aqui tem também perguntaram sobre o melasma. Eu havia passado o protocolo do melasma anterior, mas gostaria de falar alguma coisa, Sandra, sobre o protocolo O de melasma, melasma? o melasma é muito emocional, né? E assim, ó, é o que a gente fez na juventude, né? Então a gente tem que cuidar muito com o filtro solar. E assim, ó, nós temos ali o poderosíssimo, né? O copaíba, o frankincense, o melaleuca e a Lorompon, eles ajudam muito no clareamento, só que o filtro solar, ele mantém, né? Então, a gente tem que ter a docilidade de usar de manhã e à noite, até massagear se puder, que a gente pode fazer isso em casa mesmo, mas o filtro solar que vai ajudar a manter, porque isso aí é uma recuperação do que a gente fez quando mais nova, né? A melasma até a gravidez hormonal, estado emocional, isso aí interfere muito, mas a gente consegue clarear 100%. Mas volta, Ah, tá? repetiu de novo sobre olheira, olheira profunda e escura, né? Você já havia A respondido, né? oxigenação desse tecido ocular ali, que a gente é quase ausente da terceira camada da pele, né? A hipoderme. Então, ali a gente tem que oxigenar bastante, eu uso bastante a camomila romana, tá? Junto com a Loropon, que é sempre para ajudar já a firmar. Crescimento dos pelos das sobrancelhas. Ah, isso aí é o alecrim. Antigamente eu indicava outro produtozinho para usar toda noite. Agora é o alecrim, né? Que é o rosemary que tu aplica todos os dias à noite na sobrancelha. É um ótimo estimulador de crescimento da sobrancelha. E eu tenho Isso. recuperado bastante sobrancelha, tá? Porque hoje o menos é mais. Eu já fiz pigmentação, não faço mais, né? Porque o natural é o mais bonito, gente. Então tá voltando essa naturalidade. Eu dou graças a Deus, porque uma época eu via assim uma estaturana por aí que eu digo assim, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Né? Mas o pessoal está tomando consciência. Vamos ver onde é que nós vamos chegar. E a estética é como tudo, né? A estética corporal, facial, também não deixa de ser. As pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. E a gente tem que cuidar e investir nisso. E isso é a nossa saúde, é o natural que a gente tem que correr atrás. Vamos a uma última pergunta, tem mais uma ali. Aí a gente encerra aqui as perguntas com a esteticista. Linhas de. Deixa eu ver aqui. Para pele madura, pessoa madura, né? Para o rosto, qual é o melhor óleo indicado? Eu, eu gosto muito do mirra, do frankincense, como eu disse, o sempre vivo eu uso bastante, né? Eles reduzem bastante essa profundidade, né? E principalmente o lavanda, porque o lavanda estimula o colágeno.
tá? Lavanda misturado com mirra, o vetiver, eu uso o vetiver também, o Laropon, tá? O Sempre Viva. Tem uma infinidade, depende assim, ó, porque a cliente não chega só com a pele madura. Hoje mesmo até peguei uma cliente, ela estava assim, extremamente estressada. Então, assim, é a combinação dos óleos que dá a sinergia e o trabalho da musculatura que levanta e tira aquele efeito do cansaço. Que eu cito assim, ó, na época que eu trabalhei com outras linhas, como escovar os dentes. A gente precisa da água, da escova e do creme dental, né? Então a pele é a mesma coisa, precisa do sabonete, do tônico e do hidratante e o filtro solar, né? Então é a mesma coisa, tem que fazer isso de manhã e à noite, sempre. E os óleos essenciais não é diferente, eles só vieram a nos acrescentar, porque eles trabalham na raiz do problema. Então aquele cansaço, até às vezes a pele madura, ela é o cansaço do estresse do dia a dia, né? A gente não tem mais o nosso tempo está muito corrido, né? Então a gente tem que parar um pouquinho para respirar e se olhar no espelho e trabalhar um pouquinho essa massagem muscular do nosso rosto. A musculatura, gente, é tudo. Nosso esqueleto, a nossa musculatura. E pois aí, claro, a estética vai trabalhar a primeira camada, que é a epiderme, a derma, né, até chegar à hipoderme. Então, são 3 camadas de pele. E a musculatura, a reposição diária, a boa alimentação, tomar muita água, tá? Isso tudo ajuda. E os olhos, vê, a gente tem que tomar água, né? Então, é o trabalho que tem que ser feito. Isso. Vamos aqui à última pergunta da Joana. Ela diz que ela tem um rosto oleoso, e o sérum não tem uma absorção rápida. Então, ela pergunta, né, se eu preciso usar todos os dias, né, o sérum junto com outros produtos do kit. É assim, ó, do terro menos é mais, então é bem pouquinho, Joana. E assim, ó, se eu fosse tu, usava o melaleuca junto para destringir um pouco a pele, tá? A melaleuca, assim, ó, junto com o teu sabonete, botar uma gotinha, no sérum junto, vai destringir e contrair os poros, porque a nossa pele é um organismo, um micro-organismo vivo, ele respira, então os poros ficam abertos, então a melaleuca vai ajudar a fechar, e é bem pouquinho mesmo, não é para usar quantidade. Eu aprendi porque assim, ó, eu uso, não vou mostrar a linha, mas assim, ó, potes, né? E a do terra, eu aprendi que o menos é mais, é menos, né? Porque a concentração que tem esse vidrinho aqui é fantástico. Então, é bem menos, tá? O mesmo sérum da Veragem, tá? Você usa menos. É só a quantidade, saber usar. Isso. Muito obrigada, Sandra. Sandra Ângelo, por tua colocação, né, explicação para a gente aqui sobre os óleos essenciais, né, no autocuidado, também na estética. Então, como a Sandra falou, os óleos essenciais eles geram, então, também para trabalhar a questão emocional, né? Aquela casca que nós muitas vezes precisamos melhorar, ela vem muito de dentro, né? E os óleos essenciais fazem isso, né? Muito obrigada, Sandra. Obrigada, espero ter esclarecido, mas é porque, como a Anice disse, se for mexer nisso aí, tem uma infinidade de informações, e é muita coisa. Temos que fazer outra só com os óleos essenciais na estética. Você está convidada. Obrigada. Então, gente, olha só, dando continuidade, os lançamentos do Terra. Quem esteve na convenção, coloca aqui. Quem esteve na convenção maravilhosa deste final de semana, é, esse lançamento, né, o kit Convenção Pertencer, maravilhoso, a do Terra, lançou perfume maravilhoso. Nós aqui falando sobre autocuidado, eu Tudo estou aqui maravilhoso, é. com perfume que a do Terra lançou, gente, que é Ai, isso? perfume Olha só. maravilhoso. Que delícia esse perfume feminino, mas também lançou o masculino, né? O meu masculino Anitta, ainda está fechadinho, mas sei lá se ela é maravilhoso. baiana, se ela tem uma voz meia. Para Se ela quem, é da para quem, Bahia. para quem desejar, quem, né, gostaria de adquirir, vale muito a pena, tá? Aqui eu olho
o perfume lançado, perfume feminino, maravilhoso, gente. Quem não adquiriu ainda, então lançou o perfume masculino, feminino, também o Deep Blue, olha só, pequenininho, super prático, a gente pode levar na bolsa, fazer demonstração, né, do blend do Deep Blue para dor, super maravilhoso, né? E o Copaíba, né? Também nesse kit convenção vem um Copaíba de 5 ml. E um incentivo bem-vindo à Doterra, quando você adquire, né, na sua adesão, para você que está aqui a primeira vez, né, você faz a sua adesão, adquirindo os óleos essenciais acima de 50 pontos, você está concorrendo aqui nos meses seguintes de estar ganhando brindes, né? Como no primeiro mês, no primeiro mês de recompra, com 50 pontos ou mais, mas o seu primeiro pedido precisa ser maior que 50 pontos, tá? E daí na recompra também 50 pontos ou mais, você vai ganhar esse expositor em acrílico para óleos de 5 ml. No segundo mês de recompra, você vai ganhar então um óleo essencial de 5 ml e no terceiro mês você ganha este difusor maravilhoso Pebble, que está aqui do meu ladinho. Eu não posso deixar de fazer uma apresentação sem esse óleo estar comigo. Olha só que maravilha. Então, são os brindes que a Doterra nos dá, ali adquirindo os óleos essenciais mensalmente. E muito obrigada por estar aqui essa noite conosco, ter aprendido um pouquinho mais. Se precisar de alguma questão ali em relação aos protocolos, pode me chamar, que eu respondo no que for necessário. Tá certo? Quem deseja me seguir ali no Instagram, Nice Pereira ponto aroma, e também lá no YouTube, também esse material, essa live estará lá no YouTube também. Nice.aroma do Terra. Muito obrigada por estar conosco aqui e toda terça-feira tem educação continuada. Na próxima terça-feira será outra consultora que estará apresentando e falando para você sobre os óleos essenciais. Muito obrigada e uma boa noite a todos.